Gente, todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Bom dia, estamos aqui nos estúdios da AllTV, ao vivo, com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades. Programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação tanto na produção como no chat do Caetano Garcia. Sou Gilberto, bom dia aos internautas da AllTV, bom dia para o Rock, para o Paulistano, que acabaram de entrar aqui no chat. Bom, uma das maneiras de vocês participarem é pelo chat, mandando perguntas e comentários. Para quem utiliza o Twitter, eu também estou de olho, o nosso é @urban_systems, então vocês também podem mandar perguntas, participar por lá. E então mandem essas perguntas, o Gilberto vai apresentar a convidada de hoje para vocês, e aí daqui a pouquinho eu faço os comentários de vocês ao vivo aqui para a nossa convidada, participem. Ok, a câmera do Caetano está com um probleminha aí, vocês viram que ele não apareceu aí. Mas a voz apareceu. A voz dele apareceu, mas ficou eu aí na tela. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito atual, que é a questão da sustentabilidade, né? Nunca se falou tanto nessa palavrinha sustentabilidade. Do banco, a marca de sabão em pó, a coisa que a gente mais ouve falar, principalmente em propaganda hoje, né? Na publicidade, a gente ouve falar muito nessa questão de sustentabilidade, né? Responsabilidade social. Realmente, né, quase que toda a propaganda, hoje toda a comunicação das principais marcas que a gente conhece, fala-se muito nessa questão. Você vai no supermercado, por exemplo, você fala, a sacolinha retornável, a preocupação de ser sustentável, da natureza, etc e tal. Então, todo mundo garante ao consumidor que o seu produto ou serviço faz bem para o meio ambiente, para o mundo, para a população, para o papai do céu, enfim, todo mundo está sendo bonitinho e bacana. Mas será que essas promessas são verdadeiras? A gente quer debater aqui no programa de hoje como é que está, o que está por trás dessa questão da sustentabilidade. A gente quer um pouquinho mais fundo nessa questão. Então, para entender melhor esse mercado, para entender melhor esse tema, para entender melhor um pouquinho o que está por trás da palavra sustentabilidade, a gente escolheu como nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, a seguinte frase: sustentabilidade, uma prática viável ou uma estratégia de marketing? A gente quer discutir, a gente quer debater no programa de hoje questões como está o mercado de produtos e serviços sustentáveis no Brasil? O cliente, você, está disposto a gastar mais por um produto sustentável? O que é o greenwash e como pode ser evitado? Nós vamos, inclusive, descobrir o que é o greenwashing. E para responder estas e outras perguntas aqui, a gente vai conversar hoje com a Bruna Marçom. Bruna, bem-vinda ao Urban View, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. Legal. A Bruna Marçom ela é química industrial. Ela é formada na Faculdade Oswaldo Cruz e pós-graduada em gestão ambiental. Ela atua na Sustentax. Sustentax tem um X no final. Ela é coordenadora do selo Sustentax, que atesta produtos sustentáveis, ou seja, ela é a pessoa que vai lá e diz se o produto realmente é sustentável, se não é balela. E que tem essa qualidade da sustentabilidade. Ela é responsável também pela análise e aprovação dos materiais voltados para a construção civil e que serão utilizados em empreendimentos que buscam a certificação LEED e a certificação Aqua. Então você que está aí querendo participar, querendo saber esse tema, já vai mandando aqui, o Caetano está aqui no chat já aguardando as perguntas de você. E a gente vai começar, como sempre, o nosso programa, a nossa entrevista de hoje, com o nosso quadro De Olho na Frase, que hoje traz alguns dados revelados pela pesquisa O Consumidor Brasileiro e a Sustentabilidade, atitudes e comportamentos frente ao consumo consciente, percepções e expectativas sobre a RSE, que eu imagino que seja a responsabilidade social e econômica. Toda pesquisa tem um título grande, né, Bruno? Não sei porquê, né? Realizada no fim do ano passado pelos dois institutos, o Ethos e o Acatu. Então, alguns dados dessa pesquisa interessantes estão na tela, inclusive. 84% dos brasileiros não ouviram falar, não entendem ou definem errado o conceito de sustentabilidade. Olha, tá vendo? Tanto se fala em sustentabilidade, e 84% dos brasileiros não sabem ao certo o que é a tal da sustentabilidade. Só 16% tem algum conhecimento ou acertaram a definição do tema. No entanto, entre dois produtos com preço e qualidade semelhantes,
71% dos consumidores brasileiros levariam para casa aquele cuja marca fosse associada a alguma causa social. A média mundial é de 43%. Bruno, o consumidor brasileiro é bonzinho, né? Ele tem boa vontade, pelo menos, né? Tem boa vontade. Agora, essa pesquisa está mostrando que a confusão de termos ainda é muito grande para boa parte dos brasileiros, né? Então, vou começar definindo o que é um produto ou um serviço sustentável, como é que a gente pode entender realmente o que é essa sustentabilidade. O que a gente vê hoje no mercado é um movimento contrário do que deveria ser. Então, o mercado, as empresas, elas se apegam às vezes a um aspecto do produto. Então, por exemplo, você tem um produto altamente tóxico que faz mal à saúde dentro de uma embalagem verde, uma embalagem, por exemplo, com compostos reciclados, e aí a empresa coloca isso como sendo um produto sustentável. Então ele se apega a um aspecto que não deixa de ser bom, né, de você estar usando por exemplo, um PET reciclado, né, na composição da embalagem, e diz que o produto inteiro, né, o produto como um todo é sustentável. Na verdade, a sustentabilidade ela tem que ser vista de uma outra forma. Então, a gente trabalha dentro da Sustentax com 5 atributos essenciais da sustentabilidade, para você começar a dizer que um produto é sustentável. Então, em primeiro lugar, ele não pode fazer mal à saúde, né? Então, o produto ele tem que ter salubridade. 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 Ele não pode fazer mal à saúde dos usuários, de quem fabrica o produto, né? Então... digamos assim, é o ciclo. De quem fabrica, de quem consome, de quem, vamos supor, descarta aquele produto depois. Exatamente. De todo mundo que lida com aquele produto. Exatamente. Para você dizer que o produto é sustentável, não quer dizer que você não pode comercializar determinados produtos, porque às vezes você não tem nem tecnologia para modificar, por exemplo, uma fórmula, né, uma composição. Mas não Agora, pode também dizer que... se aquele produto tiver uma toxicidade, pegando esse primeiro conceito aí, que é o conceito da salubridade, se aquele produto tiver uma certa toxicidade, mas o fabricante toma, digamos, todos os cuidados para as pessoas que lidam na fabricação, para o consumidor e para quem usa, para quem lida com o descarte daquele produto, aí ele entra dentro desse conceito de salubridade ou não? Ele pode entrar, vai depender desse grau de toxicidade. E se você também pode, se já existe uma tecnologia que você possa modificar esse produto. Então, por exemplo, você pega... É que falar de toxicidade em si é um pouco complicado, porque às vezes até uma tinta baseada eu não posso comer, certo? Se eu comer, vai me fazer mal. Então, não é tóxica. Então, por mais que não exista um solvente, né, que faça mal, e sim que o solvente seja água, por exemplo, ela continua sendo tóxica porque você não pode comer aquele produto. Ele vai te fazer mal. Mas, assim... por exemplo, você tem, então, no caso das tintas, você tem tecnologia para modificar, em vez de você usar um solvente orgânico, esse cheirinho de cola de sapateiro, né, esse cheirinho, em vez de você usar esses tipos de solvente, você usa a água. Então já existe uma tecnologia. Então, por mais que o fabricante tome os devidos cuidados, já que existe uma tecnologia para você mudar esse tipo de... o solvente, no caso... então não dá pra você chamar a tinta que não é baseada de sustentável. Tá, então, mas no caso da tinta especificamente, se ele para de usar solvente químico e usa água, esse produto, dentro desse primeiro conceito de salubridade, ele já ganha pontos, Já digamos. ganha alguns pontos. Já ganha um pontinho. Tem que ver o restante da composição, obviamente, né? Se existe algum componente que está sendo usado que é proibido, né? Assim, então, também acontece. Então, quais são os graus, né? Então, às vezes você tem produtos altamente tóxicos, mas que, dependendo da concentração, ele é permitido, né? Você pode utilizar. Até porque, às vezes, você não tem produto para substituir. Mas aí tem um grau, né? Um certo teor, uma concentração que deve ser respeitada. Então, se tudo isso for respeitado e você modificou aí do solvente que está usando a água, nesse ponto você já está um pouquinho melhor, vamos dizer assim. E o segundo conceito qual que é? O segundo conceito é qualidade, né? O produto ele tem que ter qualidade. Então, se ele se propõe, é uma tinta, se propõe a pintar, durar 5 anos, né? Ela tem que ter o poder de cobertura, o adesivo ele tem que colar, né? Ele não pode soltar daqui 2, 3 dias. Se ele diz que vai durar 3 anos, ele tem que durar 3 anos. Então ele tem que ter qualidade. Por quê? Porque dentro da questão da sustentabilidade, eu não posso ter um produto que eu vou ter que retirar, ou refazer, ou repintar, ou enfim, comprar um outro produto para substituir esse que eu já usei. Porque aí eu estou gastando mais, então eu tive um desperdício, né, inicialmente.
tô gastando mais, e aí a questão da sustentabilidade, que tem um tripézinho na questão econômica, também é prejudicado. Abaixo, exatamente. Então ele tem que ter qualidade, porque o que a gente percebe, o que a gente viu nos últimos anos? Muitos produtos que dizem ser verdes, são ecológicos e que talvez até sejam. Então, você tem, por exemplo, uma tinta que usa pigmentos que vêm da terra, mas aí a produção dela não é a mais adequada, os produtos que são utilizados não têm uma qualidade adequada, e aí você passa a tinta, daqui 1 mês, 2 meses ela já está desbotando, ou seja, eu vou ter que ir lá e fazer de novo. Então esse produto que eu Você utilizo... consome mais o recurso. Exatamente. Se você tem que pintar mais vezes, você vai consumir muito mais tinta. Consumindo mais tinta, você consome mais o recurso, acaba não se justificando. Exatamente. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, responsabilidade social da empresa. Então, regularização jurídico-fiscal em todos os segmentos, né? Então, como é que você trata os seus trabalhadores, seus funcionários, né? Se você paga ou não os seus impostos, enfim. Regularização jurídico-fiscal mesmo da empresa. E aí, Bruna, entra a questão da cadeia como um todo? Caso Zara? Caso Zara. Até eu que estava viajando a semana passada, enfiado no fim do mundo, lá fiquei sabendo, o caso Zara brotava assim da terra, assim. Mesmo que você não quisesse, você acaba descobrindo o caso Zara. É verdade. Entra sim. A empresa, quando ela contrata seus fornecedores, né, enfim, as suas cadeias, ela tem que olhar quem que ela está contratando, né? Ela tem que questionar esse fornecedor sobre como é que ele trata, né, os funcionários dele, como é que é feito, se está todo mundo registrado, se todo mundo recebe salário, né, enfim, ela é responsável, ela tem que ser, ela é corresponsável, porque senão acontece o que aconteceu com a Zara, porque aí não tem desculpa, né, você vai falar o que? Eu não sabia, mas você tinha que saber, né, essas empresas, principalmente essas grandes empresas, elas precisam olhar para a cadeia como um todo. Agora vamos fazer um papel de advogado do diabo aqui. Tudo bem, você tem a terceirização, a quarteirização, a quinteirização. Até onde vai esse papel dessa responsabilidade social da empresa? Ela tem que realmente investigar até o final da cadeia? Não, ela tem que investigar. Ela tem essa obrigação? É papel dela. Não tem, porque ela vai ser corresponsável, isso vai chegar nela em algum momento, né? Como aconteceu com a Zara. A gente tem essa preocupação dentro da Sustentax, porque também a gente não gostaria, por exemplo, que, vamos supor que eu tivesse atestado um produto da Zara, por exemplo, né? E aí acontece um escândalo desse, né? A nossa credibilidade também acaba... Então, por exemplo, depois eu ia até perguntar exatamente como é que funciona a Sustentax, mas já vou me adiantar e colocar no meio essa pergunta. Então, no caso, por exemplo, se uma empresa como a Zara pode contratar uma Sustentax para verificar como é que funciona a cadeia de fornecedores dela? Na verdade, a gente não verifica, a gente pede para que a Zara verifique e mande as documentações para a gente. Tá. A nossa rotulagem, falando um pouquinho, ela é uma rotulagem documental, e auditorias são feitas a partir do momento que nós, né, que estamos coordenando os processos, achar necessário. Mas a gente tem uma solicitação, a gente tem uma norma, essa norma é passada para os candidatos a licenciamento, e aí eles vão buscando as informações que a gente precisa e mandando tudo isso pra gente. Então, eles verificam e mandam a documentação pra gente. E aí, obviamente, a gente verifica essas documentações, né? Então, tem algumas listas de trabalho escravo, né, do Ministério, tem de trabalho infantil, então a gente verifica se os nomes das empresas não estão lá. Então, a gente faz até onde a gente pode, mas basicamente a empresa manda pra gente as informações que a gente precisa. E aí isso vai ficando documentado, a gente vai guardando tudo isso, e com o tempo a gente tem auditorias durante o processo, porque o selo da empresa é sempre por 2 anos, né? Ela tem direito a usar o selo por 2 anos. Então, durante esses 2 anos, a gente vai verificando se não está vencendo esse tipo de informação, esse tipo de documentação, e vai pedindo para a empresa mandar para a gente documentações atualizadas. Ok. E o quarto conceito qual é? O quarto conceito, muito parecido com o terceiro, é a responsabilidade ambiental da empresa. Então, da mesma forma que ela trabalha a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental. Então, por exemplo, se as licenças ambientais estão corretas, estão
válidas, né? As licenças da própria empresa, a gente também, a CADRE, né, o que ela faz com os resíduos, né, de produção do produto, porque o que acontece? O selo, ele é um selo para o produto, né? Então, dentro da produção do produto, quais são os resíduos? O que eu tenho de resíduo? Então, o que a empresa faz com esses resíduos? Então, a gente pede os CADRES, os contratos, né, de destinação dos resíduos, e a gente tem também o Pacto Global, que a gente pede para que a empresa seja signatária, mas aí envolve tanto a responsabilidade social como a responsabilidade ambiental. Então, esse seria o quarto ponto, né, da sustentabilidade. E o último ponto é a comunicação responsável. Comunicação responsável. Então, a empresa, ela tem que... A gente avalia, por exemplo, manual técnico, manual de instalação, enfim, a comunicação que a empresa tem relacionada ao produto, para saber se está tudo, todas as informações que são necessárias, por exemplo, segurança, o que fazer, né, como é que eu manuseio esse produto, o que eu faço com embalagem, né, qual a destinação que eu posso dar para essa embalagem, o que eu faço com resíduos, e também a gente fica muito atento se a empresa não está dizendo mais do que o produto realmente tem, né? Se eu estou falando coisas, características que o meu produto não tem. E se ele está escrito em algum lugar, a gente pede para que ela nos comprove. Se ela não tiver como comprovar, ela tem que retirar o que está escrito, porque não é verdadeiro. Então, a gente entende que os 5 atributos essenciais da sustentabilidade são esses. A partir daí, o resto são atributos complementares, importantes também, mas são atributos complementares. Aí a gente vai começar a falar se o PET da embalagem é reciclado, se eu tenho compostos reciclados na composição, porque nada adianta eu ter, nossa, meu banquinho de madeira é feito com madeira de demolição, mas aí quem faz o banquinho de madeira é uma criança que, né, ou então é um trabalho escravo. Então, primeiro a gente tem que olhar para esses 5 atributos essenciais e aí depois a gente vai complementando com as outras características. Ok. A gente está entrevistando aqui a Bruna Masson, que é a coordenadora do selo Sustentax, e o Caetano está me dizendo aqui que já tem a participação dos internautas. Caetano, como é que não? Perguntas? Pois é, tem perguntas aqui pelo chat da OTV, tem algumas perguntas pelo Twitter também. Eu vou começar por ordem de chegada, aqui o Paulistano foi o primeiro que enviou um comentário e uma pergunta, Bruna. Ele comentou o seguinte: quando se pensa em meio ambiente, a ideia que se tem é de sustentabilidade, preservação e outras. Porém, no decorrer dos anos, muitas empresas começaram a usar a imagem do meio ambiente a fim de se promoverem no mercado. De que forma as empresas têm se adequado à nova política empresarial de sustentabilidade? Essa primeira pergunta, tem algumas outras, né? Eu não sei, bom, elas estão tentando se adequar, mas eu ainda acho que o que a gente vê no mercado ainda é muito o tal do greenwashing. Eu não sei se, logicamente tem algumas empresas sérias que estão realmente trabalhando no sentido correto, mas eu acho que ainda a grande maioria ainda está no greenwashing. Então, só aproveitando, Bruna, vamos explicar o que é o greenwashing. Explica aqui pra gente o que é o conceito do greenwashing. Bom, greenwashing, para começar, greenwashing é um termo em inglês, né? Ele vem da junção de 2 palavras, que é whitewash, que é aquela tinta tipo cal, que é só para você dar uma coberturazinha, mas ela não tem qualidade, ela não dura. E o green, né? É famosa, como é que chama? Como é que chama? Pá de cal, né? Exatamente. Você coloca só para dar uma cobertura bonitinha, fazer um revestimento ali, mas ele não vai durar, ele não tem qualidade, enfim. E a palavra green, né, que é verde, então você tem o que a gente chama de maquiagem verde, que é você atribuir características ao seu produto que na realidade elas não existem. Que é, como eu já falei um pouquinho, você falar que seu produto é sustentável, se apegando às vezes a um atributo apenas. Né? Então, como eu falei, você tem um produto tóxico dentro de uma embalagem de PET. Você enaltece, né, uma determinada qualidade que embalou em papelão reciclado. O produto é verde, o produto é lindo, maravilhoso, não sei o que, só porque ele está com um símbolozinho de reciclado com a dentro do embalagem de papelão. Exatamente. Assim, a gente tem que tomar cuidado. Fabricado por crianças escravas. Né, as condições insalubres e subhumanas, é tóxico, faz mal para a saúde, não tem destinação correta, mas tudo bem, ele tem embaladinho exatamente. Isso é o greenwashing. Esse é o greenwashing. Existem vários sinais, esse é um deles. Outro sinal, por exemplo, do greenwashing é você dizer que, por exemplo, o meu produto é dermatologicamente testado. É obrigatório.
Não é um diferencial. Tem que ser, é igual para todo mundo. Então, é outro sinal também, né? Você, autosselo é um outro sinal de greenwashing, que é você, a própria empresa, se autodizer e colocar fazer lá um selinho, eco, não sei o que, né? Eu sou eco. Eco Certified. Umas coisas, né? E aí ninguém viu isso, não foi uma empresa de terceira parte, não foi nem ao menos uma associação, né, do próprio segmento. A própria empresa colocou o selo lá, isso é um outro sinal de greenwashing. Tomar cuidado com termos, por exemplo, 100% ecológico, 100% verde, 100% sustentável. São termos também que já geram uma desconfiança no consumidor, porque a hora que, né, ou devem gerar, né? O publicitário, ele tem que ter essa percepção, porque o consumidor não é tonto. Quando ele vê 100% sustentável, é difícil de acreditar que não existe nenhum impacto ali, né? É meio complicado. Então, esse é outro sinal de greenwashing. Existem vários, né? E eu acho que as empresas ainda estão cometendo muito esse erro. Eu não sei, algumas poucas eu acho que estão no caminho correto, mas a grande maioria, que a gente vê no nosso dia a dia, na Sustentáculos, a gente recebe muita coisa e a gente tem esse olhar atento a essas questões, a gente vê que realmente a maioria das empresas ainda está, infelizmente, nesse caminho. Agora, uma boa notícia para o Paulistano é o seguinte: o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que é o CONAR, instituiu normas agora no início de agosto que impedem que qualquer propaganda veiculada no Brasil enalteça possíveis atributos sustentáveis de produtos e serviços se as empresas não puderem comprovar a sua eficiência. Isso é uma boa notícia. Então, se a gente vê aí uma propaganda, alguma coisa que seja aparente ser um greenwash aí dentro dessa explicação que a Bruna Masson deu pra gente aí, a gente pode entrar lá no CONAR, né, como consumidor que somos, e falar, olha, aquele produto ali, né, tá fazendo um greenwash, e a gente pode denunciar, então. Exatamente, você pode acionar o CONAR e ele vai acionar a empresa e vai pedir a comprovação, né, do que ela tá dizendo, né, no anúncio. E a partir daí, se ela não tiver, o CONAR pode tanto solicitar que a propaganda seja retirada ou modificada. Ou modificada. Corrigida. Então, isso é bom para o consumidor. Eu acho que o publicitário ele vai pensar um pouquinho mais, né, antes de escrever ou de dizer alguma coisa em relação ao produto. Os apelos de sustentabilidade, né? Falando dos apelos de sustentabilidade. E para o consumidor é bom que eu acho que você gera uma transparência maior, né? Você vai, e também agora, você pode acionar, né? Não querendo sair em defesa da minha classe dos publicitários, mas o coitado publicitário muitas vezes ele acaba escrevendo esse tipo de coisa muito por desconhecimento, não saber o que é correto e às vezes por informação ou exigência do cliente. Do próprio cliente. Né? O cliente fala assim, olha, meu produto é... Bom, se o produto eu acredito que seja, e vou lá e escrevo, né? Sim, então, quando eu falo publicidade, na verdade, a informação que vem às vezes, muitas vezes, é uma responsabilidade do anunciante, do fabricante, que diz que o seu produto e você, obviamente, amplifica isso daí. Caetano, tem mais perguntas? Tem mais perguntas. Tem perguntas que são meio parecidas, eu acho que eu vou até fazer elas juntas aqui. Fala quem são os autores. Recebeu pelo chat da UTV uma pergunta do Fábio e pelo Twitter do Adriano, de São Paulo. O Fábio perguntou o seguinte, Bruna, os mais instruídos pagam mais por produtos verdes? E a classe C pensa em consumo responsável ou só quer preço? E a pergunta do Adriano é bem parecida, deixa eu já colocar ela aqui também. Estamos preparados para pagar mais por produtos verdes? As pesquisas que a gente tem, né, que a gente tem conhecimento dentro das Sustentáculos, que sim. Então, a gente tem algumas pesquisas, mas resumindo, a grande maioria diz que numa média aí, 8%, a gente está preparado, o consumidor brasileiro poderia até estar disposto a pagar até 8% a mais por um produto verde, um produto sustentável. O que acontece é que o consumidor ele ainda é muito descrente. Então, isso também, em outras pesquisas dizem isso. Então, o que acontece? Dentro desse universo de todo mundo dizendo que é verde, ele começa a duvidar também de todo mundo. E aí ele também fala, não vou pagar porque eu não sei se o que está falando aí é verdade. Então, o greenwash ele é muito sério e assim, é muito ruim, né, as empresas estarem praticando isso, porque você acaba criando uma descrença no consumidor.
Então ele acaba não querendo pagar mais porque ele não sabe se o que está sendo falado para ele, se o que estão vendendo para ele é verdadeiro. Então, as pesquisas que a gente tem conhecimento é que sim, né, até mais ou menos 8% a mais, mas que, por outro lado, tem essa questão da descrença. Ele pagaria se ele tivesse certeza de que o que ele está comprando é realmente sustentável, realmente existe aquele atributo que o fabricante está passando ali para ele. Quem tem mais informação compra mais produtos sustentáveis, produtos mais verdes? Eu acredito que sim. Eu acredito. Por saber o histórico da empresa, por consumir mais informação? Eu acredito que sim, até pegando eu mesmo como exemplo. Então, eu acho que a informação é tudo, né? Então, sim. Porque me parece que o consumidor que tem mais informação, ele tem mais capacidade de distinguir o que é greenwash, né? E o que as empresas que têm um histórico realmente de sustentabilidade, né? Sim. Preocupações mais... por exemplo, eu mesmo peguei um tempo atrás uma embalagem de um pão lá, né? Um pão Puma que a gente compra lá em casa, e aí tinha lá 100% degradável, alguma coisa assim, sobre a embalagem. Meu primeiro momento foi duvidar. Eu duvidei, falei, como assim, né? É estranho, tá? E aí eu fui atrás da informação. Mas porque eu sei onde procurar, porque eu tenho esse Você olhar. tem informação clínica? E também assim, eu liguei na empresa. Perguntei o que era aquilo, a menina soube me explicar, né, do saque. E eu fui no site, encontrei realmente a informação e falei, legal, era uma ação bacana. Mas porque eu tenho a informação e também tenho, de repente, a curiosidade, né? Mas eu acho que sim, eu acho que quem tem informação, quem tem um pouquinho mais de conhecimento, fica mais apto a comprar ou não comprar, dependendo da informação que é passada. E pelas informações que você tem, assim, você acredita que as empresas que estão investindo seriamente na questão, elas estão tendo bons resultados com isso? Das informações que a gente tem, sim. Acontece que a empresa, em primeiro lugar, ninguém faz sustentabilidade porque é bonzinho, né? Ninguém tá... Sustentabilidade, a empresa ela tem que visar um lucro em cima daquilo. Se ela não tiver lucro, ela não vai fazer. Então, quando a gente começa a falar de sustentabilidade também é isso. Não adianta você, por exemplo, ter um produto sustentável, mas que ninguém quer comprar. Eu tenho uma cadeira sustentável, né? Ela tem todos esses atributos que eu te falei e mais um pouquinho. Só que o design dela é horrível, ela não é confortável, enfim. Ninguém quer comprar. Então isso já não é um produto sustentável, porque eu vou ter desperdício, né? Vai ficar parado tudo isso, né? Então, voltando à questão das empresas, a empresa ela tem que visar o lucro. Então, se a empresa séria que está trabalhando nesse objetivo e no caminho certo, sim, ela tem bons resultados. Porque também se ela não tivesse, ela já teria mudado o foco, teria mudado um pouco esse caminho aí. Eu li uma pesquisa há um tempo atrás, não sei se foi na revista Exame, que realmente trata de um caminho reversível por uma questão... Hoje existe essa confusão, existe esse modismo, existe esse marketing, né, todo, existe esse greenwash, mas por uma questão de produção e de recursos naturais, as empresas terão que caminhar inexoravelmente por uma produção sustentável. Não tem jeito. Sustentabilidade não é moda. É necessidade. É necessidade, ela não é moda. Logo quando começou a falar de sustentabilidade, muitas pessoas se perguntaram, mas isso aí pode ser um modismo, daqui a pouco passa. Mas não. Sustentabilidade ela não vai passar. O que vai acontecer é que as empresas elas vão se adequar a isso, elas vão ter que se adequar. E quem não se adequar vai sair do mercado. Isso é fato. Pode demorar, né? É um caminho longo a percorrer, tem muita coisa a se fazer. É meio utópico também falar de produto 100% sustentável. É muito difícil você ter um produto que não gera nenhum impacto, né? Você pode diminuir os seus impactos e ir trabalhando para você ter o menor impacto possível. É muito difícil você ter um produto 100% sustentável. Mas as empresas elas têm que ir trabalhando nesse caminho. Quem não tiver, quem não quiser, vai sair do mercado. Não tem jeito. É uma necessidade. Hoje é uma necessidade. E eu acho também
E por outro lado, os consumidores começam a pedir, né? Eles começam a questionar a empresa. Muitos candidatos a licenciamento que chegam a gente é porque o seu comprador está pedindo. Às vezes o comprador não sabe nem o que ele está pedindo. Ele fala assim, eu quero um selo verde. Você se vira, o que você vai fazer aí eu não sei, eu quero um selo verde. E aí o fabricante fica louco, né? Essa questão da sustentabilidade, historicamente, ela começou, as empresas começaram a falar em sustentabilidade em que década? Tô lendo um livro sobre isso, chama Empresa Verde, um livro muito bom. Eu acho que... Mais ou menos, 60, 70? Década de 70? Se eu não me engano, 1900, década de 70 para 80. 80? Quer dizer, nós estamos falando de uma coisa de 80, 90, nós estamos de 20, 30 anos que se faz sustentabilidade. Mas é muito pouco tempo ainda. Pouco, historicamente é muito pouco tempo. É pouco e mudou-se muito o conceito de sustentabilidade nos últimos tempos. Né? Quer dizer, digamos assim, as próprias empresas estão aprendendo e estão evoluindo muito rapidamente com esse conceito, e o próprio consumidor. Quer dizer, as próximas gerações vão naturalmente depurar esse conceito e provavelmente nossos filhos, nossos netos e nossos bisnetos vão estar cada vez mais incutidos desse conceito e vai ser cada vez mais natural para eles conviver dentro dessa questão da sustentabilidade. Exatamente. E eu acho assim, hoje em dia as crianças aprendem isso na escola, né? Então, eu tenho quase 30 anos. Quando eu era pequena, também não se ouvia falar. Eu não lembro de ter ouvido falar de meio ambiente, de muito menos sustentabilidade. O termo sustentabilidade, na realidade, é bem novo. Então, e a minha mãe, meus pais, muito menos. Então, para eles, economizar água, a ideia é economizar água, mas o Brasil tem tanta água, né? Pra quê? Economizar água só se fosse para economizar na conta de água, né? E olha lá. Então, eu lembro engraçado porque eu sempre gostei do assunto, né, meio ambiente desde pequena, assim, mas não porque eu vi na escola, eu sempre gostei. E eu lembro até de uma conversa que eu tive com os meus pais, eu devia ter 12 anos, e eu falava da questão da água, e eu lembro deles me falando isso, mas o Brasil tem tanta água, pra quê? Então, mas hoje as crianças já aprendem isso na escola, então acho que vai ficar mais fácil. Acontece também que o conceito de sustentabilidade é muito novo, então a gente vê coisas novas todos os dias, né, aparecendo. E alterações também de conceito. Às vezes o que é verdade hoje não é mais amanhã, porque as pessoas estão estudando, começando a falar disso agora, né, de uma forma mais efetiva e sem aquela ideia, vamos, né, economizar para deixar para futuras gerações, sem essa coisa, né? Tá perdendo um pouco a aura romântica para ganhar uma aura um pouco mais prática de negócio. Virar negócio. Tá deixando de ser aquele discurso aquela coisa um pouco bicho gringo, né? Exatamente, para virar negócio, né? Isso é muito novo. Então, acho que estamos no caminho certo. Bom. Caetano, como é que está a nossa participação dos internautas? Perguntas, Gilberto. Vou fazer aqui, o Dr. Carlos, no chat aqui, ele fez uma pergunta bem curta, fez um comentário também, ele está dizendo, resíduo é custo. Ele está querendo saber se existem empresas certificadoras confiáveis. Acredito que a Sustentax seja uma delas, a Bruna pode responder melhor. Aí tem uma outra pergunta, melhor eu fazer daqui a pouco, vamos responder a primeira do Dr. Carlos, na sequência você faz a segunda pergunta. Se existem empresas certificadoras confiáveis. Eu não entendi só se ele está falando só dos resíduos, mas vamos lá, né? Por exemplo, quando a gente trabalha existem, né, algumas empresas de rotulagem, né, de produtos que são sérias, sim. Então, por exemplo, quando a gente trabalha na Sustentax... Bruna, desculpa só fazer interromper a tua resposta aqui, porque tinha uma questão que estava aqui, que eu quero até aproveitar que você falou em rotulagem, e aqui tem uma pergunta que eu acabei não fazendo, que é assim, qual a diferença entre certificação e rotulagem? Então, aproveita, explica esse conceito, eu acho que dentro dessa pergunta que você vai responder, você pode explicar para a gente qual a diferença entre certificação e rotulagem, que agora também é uma curiosidade minha, já que você falou em rotulagem. Tá.
Bom, certificação, certificação é mais voltada ao processo. Então, eu não certifico, o produto não é certificado, é o processo que é certificado. Por exemplo, uma ISO 9001 é uma certificação. Eu tenho a certificação 9001, ou seja, o meu processo está dentro de determinada Existe uma certificação ambiental, que é a 14.001. 14.001, né? Existe ambiental, existe segurança do trabalho, existem algumas, né? Então, normalmente é do processo, não do produto. Então, a rotulagem já está voltada para o produto, ela está voltada para o consumidor, na realidade. É para o consumidor identificar que aquele produto possui alguns atributos. E aí vai depender do escopo do rótulo. Pode ser um rótulo só voltado para a responsabilidade social, pode ser um rótulo voltado apenas para questões ambientais, ou, por exemplo, que a gente vê bastante produto orgânico, né? Mas a rotulagem ela é voltada para o produto, tá? Falando um pouquinho da questão dos resíduos, dentro da rotulagem da Sustentax, a gente olha para os resíduos, né, da seguinte maneira: a gente quer saber o que o fabricante faz com os resíduos de produção. Então, qual que é a destinação que ele dá para esses resíduos? Que pode ser uma destinação, se for um produto que não tem como ser reaproveitado, então, se, por exemplo, for um produto perigoso, se é enviado para os aterros, se possui o CADRE, né, que é o certificado de que realmente esse produto foi, né, destinado de maneira correta, ou se esse produto está sendo destinado à reciclagem, né, ele pode voltar para o próprio processo, né, de produção, ele pode ser vendido para uma outra empresa que vai também incorporar no seu processo de produção. Então, a Sustentax, ela olha desta maneira. Eu sei só de resíduos que sim, existem algumas empresas que são sérias, que retiram esse resíduo da sua fábrica, né, e dão uma destinação correta. Você tem que ficar atento e pedir todas as documentações do que ela está fazendo com esse resíduo, porque se ela fizer alguma coisa errada, você é corresponsável. Então, se ela tira o resíduo da tua fábrica dizendo que vai dar a destinação correta e ela joga ali na esquina, você é corresponsável. Então, você também tem que solicitar para a empresa todas as documentações que comprovem que ela está dando realmente o destino correto, porque você normalmente está comprando esse serviço, né? Você paga por esse serviço. Mas existe sim, só que o fabricante, no caso, ele tem que ficar muito atento a essas questões. Ele tem que pedir as comprovações do que a empresa está fazendo com esse resíduo. Agora, a Sustentax, ela é uma empresa que ela faz ela é certificadora e também faz a rotulagem. Ela faz ambos os trabalhos. Não, a Sustentax, nós temos algumas frentes de trabalho. Mas aí, falando um pouquinho a gente trabalha muito fortemente na consultoria, na certificação de empreendimentos. Então, existe uma norma americana, que é o LEED, que certifica prédios verdes, green buildings. Tá. E a gente presta consultoria para essa certificação. Então, a gente trabalha com consultoras, incorporadoras. Desde o começo. Desde o projeto. Desde o projeto. Às vezes acontece de vir mais para frente, mas o ideal é que seja desde o projeto até a finalização da obra. Mandamos toda essa documentação para os Estados Unidos, para o Oregon, né, que é o Green Building Council dos Estados Unidos. Aí eles fazem toda a avaliação e aí volta com a certificação. Então, esse é para o LEED. Então, tem o Aqua também. Tem o Aqua também, mas o Aqua é uma certificação brasileira. É brasileira. Foi criada pela Fundação Vanzolini, né? Ela foi baseada na certificação francesa, na HQE, de empreendimentos também, mas é uma certificação brasileira. Quem dá a certificação é a Fundação Vanzolini. Tá. Né? Mas o trabalho é o mesmo, né? Você recolhe você presta consultoria para quem está querendo construir, ou para a construtora ou para o próprio dono, né, do empreendimento. E a partir daí você manda as documentações e quem dá a certificação, na verdade, são esses órgãos. Okay. O outro trabalho, que é o seu Sustentax, ele surgiu desse mercado.
em meados de 2007 para 2008, a gente percebeu que, porque dentro dessas normas, elas falam de tudo. Elas falam de eficiência energética, eficiência no uso da água, e aí elas falam de materiais e recursos e de qualidade ambiental interna. Então, dentro desses critérios, existem algumas características que os produtos devem atender. E aí a gente percebeu, fazendo essas certificações, que não existia informações dos produtos. Ou a gente não tinha no mercado brasileiro produtos que atendessem a norma. Então a gente lançou o selo Sustentax, quando a gente fez essa primeira certificação do LEED, e a gente vem trabalhando em adequar, né, os produtos para que eles atendam a essas certificações. E também hoje, isso foi em 2007 para 2008, hoje o escopo é um pouquinho maior, a gente não fala só da certificação. A certificação ela é apenas um braço aí de todo o nosso trabalho dentro do selo, para que o produto se adeque às nossas normas. Mas o selo Sustentax, ele não está ligado exclusivamente a produtos imobiliários, ele está ligado também a um produto normal? Produto normal. A gente não trabalha com bebidas, com alimentos, remédios, cigarro, armamentos, né? Esse tipo de produto não, mas teoricamente todos os produtos eles podem tentar atender o selo Sustentax. A gente tem normas, né, para cada tipo de produto. Obviamente que, como a gente fala de qualidade, os ensaios, né, que a gente vai solicitar para o cliente para comprovar que o produto tem qualidade, vão sendo modificados de acordo com a categoria de produto. Mas, teoricamente, todos os produtos podem tentar atender o selo Sustentax, sim. Mas a gente, hoje ainda, não é que a gente está focado, mas quem procura mais a gente são os produtos voltados para construção civil, mobiliário e decoração. Eu acho que porque a demanda é maior. Você já tem um consumidor pedindo isso, seja o comprador da construtora, né? Ele já começa a pedir para os fabricantes o tal do selo verde, né? O que você tem aí? E aí eles voltam para a gente, né? Agora tem uma curiosidade minha, que é o seguinte, nesse mercado, nós, como simples mortais consumidores que somos, a gente se depara, por exemplo, vai comprar um produto orgânico, tem lá certificado pela EcoCert, aí, que é uma certificadora, imagino eu, séria, etc e tal. Aí você vai comprar um produto X, certificado pela ISO XYD, né, pela fundação tal. Aí você tem o selo Aqua da Fundação Mazzolini, você tem o outro selo que é o LEED, que é do Green Building Council. Então, existem muitos selos para muitas aplicações, com muitas fundações, com muitos institutos, com muitos órgãos, com muitas certificadoras. Existe um órgão padronizando, olhando por tudo isso daí? Não, ainda não. No Brasil não existe. O que a gente tem por exemplo, o Inmetro, ele pode até te certificar como órgão certificador, né? Ele pode te dar ele pode te dar atestar de certificação, mas não existe um órgão que está regulamentando os selos de sustentabilidade ou os selos verdes. Normalmente os selos dos rótulos são dados por empresas privadas mesmo e que criam sua própria norma e começam a fazer o trabalho de rotulagem. O que o consumidor pode fazer quando ele se depara com rótulos é exatamente procurar, entrar na internet, né, colocar e ver o que esse rótulo quer dizer, o que ele o que ele avaliou durante o processo. Muitas vezes você vai se deparar com um rótulo que não existe, como eu falei, às vezes é a própria empresa que está pondo um alto selo, né? E aí você acha que é alguém que está dizendo aquilo lá, mas não é, a própria empresa que está pondo. Outras vezes você vai se deparar com rótulos sérios, né? Onde você tem, você pode questionar se você não tiver acesso às informações, mas normalmente você tem acesso às informações do que foi visto durante o processo. E aí, como eu falei, cada um vai olhar, a gente tem muito rótulo segmentado. Então você tem um rótulo que olha só para a questão da toxicidade, você tem um rótulo que olha só se o produto é orgânico ou não. Aí você tem um rótulo de qualidade mesmo, que só vai olhar a questão da qualidade, se o produto funciona ou não funciona. Você não acredita que isso gera uma certa confusão na cabeça do consumidor?
Eu acho que O consumidor, na verdade, assim, agora fazendo um papel aqui de advogado do diabo, ele fica um pouco, quer dizer, quem me atesta que um Instituto X é um instituto confiável? Ele não está vendendo um selinho. ele gera, mas eu acho que eu acho que é porque é muito novo no Brasil ainda, a questão dos selos é muito novo no Brasil. Então, o consumidor ele ainda não está muito acostumado com familiarizado. Exatamente, porque você tem nos Estados Unidos principalmente e na Europa, você tem selos já muito consagrados. Principalmente na Europa, eles dão muita importância aos selos. Então você tem o Ecolabel, né, que é um WeFlower, que é um selo que é europeu, um selo ecológico, que já é muito conceituado e as empresas, o consumidor acredita muito. Nos Estados Unidos você tem o Green Seal, por exemplo, também, que atesta também os produtos. Como eu falei, cada um olha para uma questão, mas também o consumidor americano também já está mais acostumado. Então acho que no Brasil, como é muito novo a questão dos selos, ainda demora um pouquinho. Por enquanto é uma questão de reputação ainda. É uma reputação desses institutos que eles vão granjeando ao longo do tempo. Exatamente, isso mesmo. Mas eu acho que a hora que o consumidor ele se acostumar, porque é a maneira mais fácil dele identificar se um produto é sustentável ou não. Né? É claro que cada um dentro de um escopo de análise, mas é a maneira mais fácil dele identificar. Porque se ele tiver que fazer todo, por exemplo, o trabalho que a gente faz no sustentável, por exemplo, vai ser demorado, ele tem que ter muito tempo ele pode fazer todos os questionamentos para a empresa, fabricante do produto. Se ele souber como fazer, ele pode fazer. Mas acontece que às vezes ele não sabe e às vezes toma muito tempo. Então, o rótulo ele vem para deixar mais fácil para o consumidor, né, a identificação dos produtos. Então, eu acho que com o tempo, quando as empresas criarem credibilidade, né, e o consumidor, né, acreditar no que a empresa está falando, estou dizendo dos rótulos em si, né, quem atesta, eu acho que o caminho a melhor forma de identificação para o consumidor, se o produto é sustentável ou não, se é verde ou não, enfim, depende dos atributos de cada um. Bem, a gente está entrevistando hoje aqui a Bruna Masson, que é coordenadora do selo Sustentax. Caetano, as perguntas aí vão dar continuidade? Tem comentários, o Dr. Carlos trouxe uma informação aqui interessante, tem uma pergunta interessante também do Thiago. Começando com os comentários do Dr. Carlos, ele disse que o nosso aço é fundido com carvão vegetal, que é caro e poluente. Precisamos explorar melhor o nosso gás e baixar custos. Em todo o mundo, o gás custa $5, mas no Brasil custa 14. E a pergunta do Thiago, Bruna, é a seguinte: um empresário no Brasil mal consegue ser competitivo, gerar emprego e dar lucro com a carga tributária atual. Por conta dessa quantidade de tributos, as preocupações com o meio ambiente ficam em segundo plano? Eu acho que ainda sim, mas voltando ao que a gente falou, a sustentabilidade ela não é moda. Então ele tem que começar a olhar para essas questões. Não tem jeito, porque conforme o tempo for passando, mais e mais você vai ter consumidores pedindo isso. É que nem aconteceu com as ISOs. Quando lançaram as ISOs. Quando lançaram a ISO 9001, a primeira 9001. E aí, no começo, só as grandes empresas tinham, né? As montadoras, né? Aí, o que elas começaram a fazer? Elas começaram a pedir para os fornecedores dela: eu só compro de você se você tiver ISO. E assim até hoje, né? Não é qualquer um. E aí a coisa começou aí. Então hoje, qualquer um, né? As empresas aí de pequeno, para médio, já começam a grande maioria já tem, né? As empresas grandes, mas as empresas um pouco menores, elas já estão buscando as ISOs, porque quem compra delas solicita isso para elas. Ela fala assim: eu só vou comprar de você se você tiver ISO, porque o seu concorrente tem. Então a mesma coisa vai acontecer com a questão da sustentabilidade. Não tem jeito. É difícil, é um caminho. É que assim, a gente está muito no começo, mas é o caminho. Então tem que ser pensado. Não tem outro jeito. Olha só, Gilberto, a Bruna comentou sobre modismos em alguns momentos aí durante a entrevista. Tem uma outra pergunta que eu acho que tem um pouco a ver com isso. O Souza disse: apesar de milhares de adeptos, a sustentabilidade também tem seu público contrário. São pessoas que a consideram uma coisa eco-chata ou modista.
Você acredita que essa aversão se deve ao fato de algumas empresas apenas parecerem sustentáveis, sem, no entanto, incorporarem conceitos e noções reais? Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo. É o greenwashing que você falou, né? Porque o greenwashing, ele, por mais que o consumidor não saiba o que é greenwashing, nunca ouviu falar sobre o termo, mas ele percebe, ele tem essa percepção. Quando ele vê um comercial que tem um monte de passarinho cantando no fundo, um monte de plantinha subindo, ele fala, tem alguma coisa errada. Ele não consegue acreditar naquilo, né? Então, sem dúvida. A mensagem soa chato, né? A gente percebe, é quase que inconsciente, né? É, exatamente. É quase inconsciente, vem aquela coisa que soa fake, que soa falso, que soa forçada, né? Exatamente. Eu quero parecer bonzinho aos seus olhos, né? É como se fosse você conversando com uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita, né? Você tem aquela sensação de desagradável, né? Aquela pessoa, nossa, essa pessoa é falsa, né? É a mesma coisa, né? Às vezes ele não sabe nem o que ele tá... Ele não sabe que né? Mas ele fala que é alguma coisa errada, né? Ele não... E aí gera essa descrença, e aí vem toda essa questão. E claro, tem gente que não tá falando de sustentabilidade também. Tem gente que tá falando só de ecologia, né? Então, de ser bonzinho com a natureza. Isso também, às vezes, isso não convence, né? Muitas vezes também, porque fica muito longe do nosso dia a dia, né? Porque a gente costuma brincar no Sustentax, né? Para você ter uma casa sustentável, né? Você utilizar materiais sustentáveis, você não precisa morar numa oca de Índia, né? Você pode ter materiais, móveis, enfim, modernos, bonitos e sustentáveis, né? Mas tem muita gente que ainda acha que, e aí é um problema de conscientização mesmo, e do que as pessoas apresentam para esse consumidor, que para eu ser sustentável tem que morar na oca, né? Então, e não é por aí. É que nem outro dia eu entrei no site de uma empresa e falaram assim que eles tinham ações sustentáveis, que eles tinham trocado todas as xicrinhas de plástico por xicrinhas de porcelana. É isso aí. Extremamente sustentável a empresa. Bruna, nosso programa está chegando ao fim. A gente entrevistou hoje aqui a Bruna Masson, que é coordenadora da Sustentax. Bruna, muito obrigado pela tua presença no Banville. Obrigada pelo convite. Foi super esclarecedora a sua entrevista. Acho que todo mundo que... Eu saio daqui mais consciente, mais esclarecido. Tenho certeza que quem está nos assistindo ao vivo aqui, quem vai nos assistir depois aqui, sob demanda dos nossos canais que o Caetano vai anunciar aí, vai com certeza sair um consumidor mais esclarecido daqui. Obrigado. Legal. A gente tem só para... No nosso site, selosustentax.com.br. Chama Selo Sustentax. Isso. Com X no final, com né? X no final. selosustentax.com.br. A gente tem um link de produtos. Então lá você consegue ter acesso a alguns produtos que são rotulados pelo selo Sustentax e os catálogos, porque ao final do processo a gente formata um folheto com todas as informações que foram analisadas durante o processo. Então a gente não só dá um rótulo, como você consegue ter todas as informações que foram analisadas durante o processo daquele produto. Legal. Especificamente daquele produto. Então é só acessar o nosso site, vai ter um ícone selos produtos, e aí ali segmentado por área você consegue ter acesso aos folhetos. Legal. Também tem um material bacana que é um guia de comunicação responsável. Também é muito legal. Um guia de perguntas e respostas também, que é bacaninha. Um saco de perguntas mais frequentes. Isso. www.selosustentax.com.br. Eles estão com o site na tela, viu, Gilberto? Tá aí. Ali, isso mesmo. selosustentax.com.br. Quem tiver mais interessado então no assunto, acesse aí o www.selosustentax.com.br e aí tem todas essas informações interessantes aí que a Bruna Masson citou. Legal, Bruna? Obrigado então mais uma vez. Obrigada pelo convite. Caetano? Bom, pessoal, obrigado. Agradeço também a presença da Bruna, por ter aceitado o nosso convite. Agradeço o pessoal que participou do chat, participaram pelo Twitter também. Paulistano, Souza, o Thiago, o Dr. Carlos, o Adriano. Bom, essa entrevista que foi ao vivo aqui para vocês, durante essa semana já vai estar disponível no site da Urban Systems, que é www.urbansystems.com.br. Temos o nosso canal também no YouTube, que é youtube.com/urbansystems. E, repetindo aqui o Twitter para quem utiliza, @urban_systems. Por lá vocês recebem todas as informações, aí, as nossas newsletters com próximos convidados, os temas que a gente vai debater aqui no programa. E é isso, obrigado, até terça que vem. É isso aí, nós estamos aguardando você na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã aqui, com mais uma edição ao vivo do Banville, com mais uma entrevista também aqui bem legal para vocês. Até lá.